Estamos de volta com a Revista Justiça, começando a terceira hora desta quarta-feira. Hoje é dia 5 de agosto de 2020, 10 horas e 8 minutos. Revista Justiça, debate. Vamos falar agora sobre o superendividamento do consumidor, o impacto nas famílias e na obrigação de pagar alimentos. Esse é o tema que vamos ter agora com duas convidadas. Vamos conversar agora na Rádio Justiça com a presidente da Comissão de Direito de Família da Subseção de Taguatinga, advogada, especialista em Direito de Família e presidente da Comissão do Advogado de Família do IBDFAN-DF, doutora Marcela Furst. Doutora Marcela, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Obrigada. É uma honra estar aqui ao lado da doutora Simone, falando de um tema tão importante. Vamos lá, também a doutora Simone Magalhães, advogada especializada em Direito do Consumidor, diretora adjunta de apoio à advocacia dos consumidores do Instituto Brasil Com e mestra. Doutora Simone Magalhães, bom dia. Bom dia, Sérgio. Que felicidade falar com você, com a doutora Marcela e com todos os ouvintes da Rádio Justiça. Vamos lá, começo com a senhora, doutora Simone. Explique para o nosso ouvinte o que é superendividamento, como ele se difere do endividamento normal ou até na inadimplência mais comum. Sérgio, o superendividamento é uma situação extremamente crítica quando o consumidor chega em um momento da vida que ele não consegue mais pagar as suas dívidas e manter a sua subsistência. Nessa situação, o consumidor geralmente tem vários credores, ou seja, já são muitas dívidas acumuladas e ele realmente, em alguns momentos, precisa fazer uma escolha. Ou ele tenta pagar aquela dívida, a totalidade daquela dívida, ou ele mantém a sua subsistência. Infelizmente, a prática mostra que nem sempre isso é possível. O consumidor, então, ele entra, nesse estágio bastante crítico, e a intenção aqui, Sérgio, é justamente conscientizar as pessoas, sobre a importância de debatermos o tema do superendividamento, e a diferença principal, do endividamento é que quando o consumidor está com uma dívida, uma inadimplência, geralmente ele consegue, de alguma maneira, ir pagando, mesmo que seja parcelado, mas no superendividamento não, ele tem realmente uma dificuldade muito grande para isso. Doutora Marcela, como se percebe essa questão do superendividamento na vida das pessoas? Qual o impacto dele? Sérgio, uma pesquisa de 2019 da revista Exame, ela demonstrou que 46% dos casais brasileiros, eles brigam por questões financeiras, e sendo a segunda maior causa de divórcio no país. Então, a questão financeira é um fator muito sensível para as famílias, porque além das inúmeras brigas e baixa estima pela falta de emprego, por não conseguir pagar as contas, não poder conseguir dar um estilo de vida, um padrão de vida para os seus filhos, por exemplo, também tem a questão de não se tratar da responsabilidade financeira entre o casal dentro de casa, e assim acaba se perdendo o controle realmente das contas. Então, também o fato de haver uma infidelidade financeira, o que é infidelidade financeira? É quando, dentro de um relacionamento, o casal ele não conta que fez uma compra, que fez uma dívida, que contraiu um empréstimo. E isso também gera impactos, porque, por exemplo, no regime de comunhão parcial de bens, que é aquele regime comum, tudo vai ser partilhado em caso de divórcio, inclusive as dívidas. Então, muitas vezes, o endividamento e o superendividamento não é de conhecimento daquele outro cônjuge, só que no ato do divórcio, vai ter que partilhar. Ele vai ser corresponsável daquela dívida. Então, o artigo 1688 do Código Civil, ele diz que é obrigação de ambos, os cônjuges, também companheiros, contribuírem dentro da família com seus bens e também proventos, a não ser que seja pactuado de outra forma, através do pacto antenupcial. Então, a infidelidade financeira acaba gerando também um sentimento de desconfiança, de mal-estar, até porque é um dever do matrimônio a fidelidade recíproca, a assistência mútua e o sustento. Então, essa questão financeira, assim, todo mundo fala, o dinheiro é algo que realmente mexe muito com as pessoas. A falta dele gera muito impacto. Dentro da família é um grande causador também. Doutora Simone, já que estamos falando do impacto do superendividamento na vida das pessoas e na vida do consumidor, como está sendo?
Olha como essas questões são realmente relacionadas, Sérgio. Nós começamos a falar aqui que o superendividamento é aquela situação em que o consumidor não consegue mais pagar as suas dívidas e manter o seu mínimo existencial, né, a sua subsistência. E isso tem reflexos na vida da pessoa, como bem mencionado pela doutora Marcela. Quando o consumidor chega nesse estágio, né, que é tão sensível, ele demonstra, em vários momentos, alguns abalos psicológicos, porque isso realmente traz impacto para a sua vida, para a sua família, né? Aquela ansiedade de não saber como prover o sustento dos seus filhos, por exemplo, em alguns momentos. E nós temos núcleos, Sérgio, que estudam, né, o superendividamento do consumidor, e eles constatam que, em geral, as pessoas chegam a essa situação crítica por situações que acontecem na vida, como, por exemplo, um desemprego, uma doença na família em que os gastos aumentam muito, morte de algum parente e também o divórcio. Nós sabemos que o divórcio muitas vezes leva aí a uma diminuição do patrimônio, né? Ou seja, aquele patamar de vida que as pessoas já estavam acostumadas, e quando há essa quebra, né, da relação, naturalmente o patrimônio daquelas pessoas diminui e isso contribui significativamente para o superendividamento do consumidor. Doutora Marcela, a senhora comentou que até a dívida é parcelada, é dividida quando há uma separação, mas essas dívidas entram também na questão de fixar um valor da pensão alimentícia ou não? Sérgio, quando você vai fixar a pensão alimentícia, o Código Civil ele fala do binômio, necessidade e possibilidade. Necessidade daquele que está pleiteando e possibilidade daquele que pode pagar. Também tem a terceira perninha, que a gente fala que é um trinômio, com relação à proporcionalidade entre os devedores. Mas o Código Civil, quando ele fala dessa questão da possibilidade daquele que vai pagar, ele verifica qual é o seu ganho, quais são os seus gastos, mas o simples fato dele ter um superendividamento não necessariamente o exime ou pode ser basilar de fixação. Por quê? Tem que se verificar por que desse superendividamento, desse endividamento. Se é com luxos ou se realmente são gastos essenciais, porque se são gastos essenciais com moradia, alimentação, remédio, saúde, etc., então realmente é averiguado como que fica essa questão da sua possibilidade. Agora, quando se trata de luxos, viagens, excesso de cartão de crédito, é feita uma análise, porque não necessariamente vai impactar na fixação. Então, tem que se analisar o caso concreto. Doutora Simone, já falamos aqui sobre o superendividamento até de projetos que tramitam na Câmara dos Deputados. Tivemos alguma novidade? O que temos, então, sobre legislações previstas que estão tramitando naquela casa? Pois é, Sérgio, nós temos um projeto de lei de extrema importância que está em tramitação desde 2012. Ele já foi aprovado pelo Senado, ele está na Câmara dos Deputados desde 2015. É um projeto muito amadurecido, que foi vislumbrado justamente por profissionais que tinham já uma ampla experiência nesse tratamento do superendividamento do consumidor. É um projeto que está já pronto para ser votado, que precisa, nesse momento, a ser colocado em pauta, né? Ressaltando aqui a importância, né, que essa nova lei tem para o nosso país, né, de incluir vários consumidores que estão fora desse mercado de consumo, né, trazendo tanto mais dignidade para essas pessoas, como também contribuindo para a circulação de moedas, principalmente nesse momento de pandemia, em que nós necessitamos realmente, né, que o consumidor ele esteja ativo no mercado de forma consciente, é claro, mas é a partir dessa movimentação do consumidor que a nossa economia conseguirá se restabelecer. E como é que está essa tramitação? Parou lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados? Infelizmente, está parado. Ele está assim, como eu disse, ele está na mesa do presidente da Câmara dos Deputados. É o projeto de lei 3515, né, PL 3515 de 2015, superendividamento do consumidor. Ele está prontinho para ser colocado em pauta, só falta essa vontade política de realmente dar continuidade a esse projeto que já era importante antes e agora, nesse momento de pandemia, ele se tornou ainda mais primordial para o nosso país.
É justamente até sobre isso que eu vou falar com a doutora Marcela agora, porque temos uma pandemia, pessoas devendo, e as pensões alimentícias? Como é que estão nessa situação, hein, doutora Marcela Forte? O que acontece com uma pessoa que está devendo a pensão alimentícia durante a pandemia? Sérgio, com a pandemia, o isolamento social, o fechamento de comércios, houve um impacto muito grande na economia. Várias pessoas perderam o emprego, tiveram sua renda diminuída, também autônomos não conseguiram trabalhar. Então, quando há uma decisão judicial determinando o pagamento de uma pensão alimentícia e aquele devedor de alimentos deixa de pagar, aquele credor ele tem direito de ingressar na justiça para pedir a execução desses alimentos. Nesse caso, o juiz ele dá 3 dias para que esse devedor ele pague, justifique ou comprove que pagou. Caso ele não faça, o juiz ele pode determinar prisão civil por devedor de alimentos. Mas o que acontece? Com a pandemia, por recomendação do CNJ, porque essa prisão, prisão civil do devedor de alimentos, se dá de 1 a 3 meses em regime fechado. Mas por recomendação do CNJ, o STJ estava determinando que essa prisão civil fosse realizada em domicílio, então fosse feita prisão domiciliar. Só que essa foi uma decisão de março. Só que em junho ainda desse ano, o STJ determinou que não. É melhor suspender essa prisão desse devedor, porque a prisão domiciliar, entre aspas, todos estão vivendo-a, porque todos estão em isolamento, todos estão dentro de casa. Então, uma prisão domiciliar não teria a sua eficácia, de fato, de coagir aquele devedor de alimentos. Então, o STJ determinou que não, suspende essa prisão para que seja cumprida posteriormente. Mas aí como é que fica? Vai ficar sem pagar? Não. Um efeito imediato também é o bloqueio de bens. Não, de bens também não seria célere. Um bloqueio de valores em conta, bloqueio de valores no contra-cheque, se ele é servidor público, militar, tem essa possibilidade. Então, bloqueio na conta seria o meio mais fácil de você conseguir ali reaver os valores. Mas se a gente está falando de uma pessoa que deixou de trabalhar também, que não tem como, não está oferindo renda, às vezes gastou todas as suas economias, fica realmente complicado. Então, o ideal é que aquele devedor, aquela pessoa que é obrigada a pagar os alimentos, que ela ou entre com uma revisão de alimentos, né, informando, olha, minha capacidade reduziu, agora eu posso pagar tanto, ou também tente fazer um acordo com a família, tenta acordar com aquele credor, para que aquele responsável, muitas vezes pelo menor, né, que recebe esses alimentos, para que possa estipular um valor, pelo menos em tempos, dessa forma transitória mesmo. Claro, levando de forma a homologar no judiciário para que tenha efetividade. Mas é muito importante que esse devedor não deixe simplesmente de pagar. Eu não posso, eu não tenho como, não vou mais pagar. Até porque o STJ, jurisprudência pacífica, já disse que o simples desemprego não o exime de pagar alimentos. Então, é muito importante que a família também se una, porque existem os alimentos avoengos que são de forma subsidiária. Às vezes, é o momento de chamá-los também, os avós, para cumprir, ajudar a cumprir essa obrigação alimentar. Então, é um momento realmente diferente que a família toda tem que se unir e tentar um bom diálogo. Doutora Simone, toda vez que falamos de superendividamento, temos ali uma resistência de outras pessoas que falam: essa pessoa está superendividada porque é uma pessoa compulsiva, é um devedor contumaz, estão querendo fazer com que haja, vão passar a mão na cabeça da pessoa, um pano quente. Como a senhora encara essa situação? O superendividado, ele começa isso por quê? Sérgio, realmente existem muitas pessoas que acreditam nessa ideia, né? Principalmente que esse projeto de lei 3515 seria um perdão de dívidas, ou seria realmente passar a mão na cabeça de um consumidor que já está super endividado, ou que, por motivos quaisquer, não teve uma educação financeira, realmente não cuidou ali das suas contas, dos seus custos. Mas é uma questão bem mais complexa que isso, Sérgio. Infelizmente, existem situações da vida que levam a pessoa, né, que tinha ali tudo certinho, pagando seus contratos, as suas obrigações mensalmente, mas de repente acontece algo que a impossibilite de fazer isso. É muito importante frisar que esse projeto de lei 3515, ele é destinado a auxiliar
a pessoa superendividada a chegar a um acordo com os seus credores. Ela não vai deixar de pagar as suas dívidas. A intenção é facilitar esse diálogo, é fazer um acordo com todos aqueles credores no mesmo momento, porque estando presentes em uma reunião, por exemplo, aqueles credores saberão realmente aquela situação em que o consumidor superendividado se encontra e dessa forma facilita muito a conseguirem um acordo que seja viável para que o consumidor realmente pague, né, na medida das suas possibilidades e, claro, preservando aí a sua subsistência, né, o seu mínimo existencial. Então, é muito importante ressaltarmos isso, que não se trata de passar a mão na cabeça daquela pessoa que, em alguns momentos, até é visto como um consumidor contumaz, que utiliza aí de consumismo sem muitos regramentos. Não é isso. Esse projeto de lei é destinado ao consumidor superendividado, pessoa física e de boa-fé. E essa boa-fé, ela é medida justamente quando se identifica que aquele consumidor, ele parou de ter condição de pagar aquele seu montante, aquela sua totalidade de dívidas por um acontecimento na vida. E é muito importante também frisarmos o seguinte, Sérgio, a intenção das pessoas, em regra, é pagar pelas suas dívidas. Nós sabemos que existe aí um prazo de prescrição, ou seja, depois de 5 anos, os credores não têm mais, né, como exigir o pagamento daquela dívida. Nós não queremos que chegue nesse ponto, não é a intenção. A intenção é justamente possibilitar para essas pessoas de boa fé que querem pagar as suas dívidas chegarem a um acordo com os seus credores e todos ganham com isso. Tanto o consumidor superendividado, que vai ter resgatada aí a sua dignidade, quanto aqueles credores que receberão sim, né? Claro, em algum momento, algum credor abrirá mão de uma porcentagem daquela dívida, que geralmente são juros, né, acumulados. O principal, né, o valor principal que foi contratado, ele será pago conforme a previsão desse PL 3515. Sim. Vou fazer uma pergunta extra-pauta para as minhas convidadas. Tivemos ontem aquelas cenas horríveis daquela explosão no Líbano, em Beirute. E como ficaria o direito de família numa situação como essa aqui no Brasil, hein, doutora Marcela Furst? Sérgio, é uma situação muito triste, né? No caso, quando você tem parentes lá, a gente tem parentes, os brasileiros que têm parentes lá, tem que se verificar a situação, porque houveram muitos mortos, então muitas vezes abre-se o direito sucessório, né, com a morte, e aí verifica-se se há bens, se aquela pessoa que morava lá também tinha vínculos aqui, vínculos patrimoniais, eu digo, né, porque esses herdeiros, eles vão buscar pelo seu direito sucessório com base em patrimônio, se existem no Brasil, né, mas de qualquer forma, a nossa solidariedade. E essa questão do direito sucessório, ela também abrange a questão do direito internacional, então tem que ser verificado o caso da pessoa e do seu patrimônio dentro do país. Doutora Simone Magalhães, alguma consideração também? É muito triste quando acontecem tragédias assim na nossa vida, né, Sérgio? E isso demonstra que nós não temos o controle de tudo. Então, quando tratamos dessa temática do superendividamento, fica muito claro que as pessoas, elas estão aí vivendo as suas vidas, mas, naturalmente, obstáculos podem acontecer. E, principalmente, quando acontece uma situação assim tão grave, como a de ontem, né, com tantas pessoas mortas, nós precisamos, novamente, entender toda essa situação de uma maneira muito sensível, como muito bem falou a doutora Marcela, é um momento de compreensão, né? Um momento que nós vivemos, já estamos num momento difícil da pandemia, e aí vão acontecendo outras situações que acabam agravando, né, toda essa problemática que temos, e cada vez mais, principalmente nós que somos né, do direito, nós defendemos muito a ideia de compreensão entre Doutora Simone as deu uma partes, congelada? né, de uma parte entender a situação da outra para realmente chegar aí a um acordo.
Sérgio, Muito bem. posso fazer Pois uma não. complementação? Até pela Pois palavra não. da doutora Simone, exatamente tudo que ela trouxe. Uma tragédia dessa, muitas vezes, essas pessoas perderam casa, perderam carro, perderam tudo. Então, elas terão que comprar novamente tudo. Então, muitas vezes terão que fazer novos empréstimos. Então, é um fator também, como a gente falou desde o início, que pode causar um endividamento. Exatamente, temos aqui os números, pelo menos 100 mortos, 4.000 feridos, a nossa solidariedade a todo esse povo do Líbano por essa tragédia. Agradecemos a participação das nossas convidadas que falaram sobre superendividamento do consumidor e o impacto nas famílias. Conversamos aqui na Rádio Justiça com a presidente da Comissão de Direito de Família, da subseção de Itaguatinga, advogada especialista em Direito de Família, presidente da Comissão do Advogado de Família do IPDFAN-DF, Marcela Furst. Doutora Marcela, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigado por estar conosco e até a próxima. Sérgio, eu que agradeço o convite e o carinho de sempre. Muito obrigada, doutora Simone, por estar falando de um tema tão importante também. Advogada especializada em Direito do Consumidor, diretora adjunta de apoio à advocacia dos consumidores do Instituto Brasil Com e mestra Simone Magalhães, obrigado por estar conosco também. Até a próxima. Obrigada, Sérgio. Eu agradeço por abrir espaço para conversarmos sobre esse assunto. Como, bem visto, traz impactos no direito do consumidor e no direito de família. Obrigada, doutora Marcela, e agradeço também a todos os ouvintes da rádio. Muito obrigado às duas. Agora em Brasília, 10h29.